Olá, estudantes. Eu sou a professora Rosana Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos começar essa semana 1 do PET 7. Vamos continuar o estudo do PET 6 sobre os sólidos geométricos. E nessa semana vamos estudar especificamente sobre as pirâmides. Quando a gente fala em pirâmide, a primeira coisa que a gente lembra são as pirâmides do Egito. Então vamos ver uma curiosidade aqui. Uma das maravilhas do mundo antigo, as grandes pirâmides do Egito, sobreviveram até os dias de hoje estruturalmente intactas, tendo perdido apenas parte de seu revestimento nesses 4.500 anos. Elas são pirâmides de base quadrada e a pirâmide Quéops tem 230 metros de aresta da base e 137 metros de altura. Então, esses termos, tipo pirâmide de base quadrada, aresta da base e altura, são alguns termos que nós vamos estudar nessa aula e alguns outros específicos. Vamos começar pela definição de pirâmide, que diz que uma pirâmide é o conjunto de segmentos de reta, cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do polígono que contém esse polígono. Vamos ver então a representação disso, o que significa. Temos aqui a base, que é um polígono, nesse caso aqui, desse exemplo, é um quadrado, é uma pirâmide quadrangular, e um ponto V fora desse plano que contém a base. Todos os segmentos que ligam a base até o ponto V, eles formam a pirâmide. Uma pirâmide ela é denominada de acordo com o polígono que a gente tem na base. Que esse polígono ele pode ser triângulo, pode ser quadrado, hexágono, e é justamente esse desenho, esse formato aqui, essa forma que nós temos na base, é que vão nos dar então a pirâmide. E observem aqui nesses desenhos, nos exemplos que nós temos, que as suas faces laterais, ou seja, o polígono aqui do lado, são todos triangulares. Vimos então que podemos observar nesses desenhos, nesses exemplos de pirâmides, que as pirâmides elas encaixam no que nós damos de poliedros, lá no PET 6. Então, a pirâmide ela é um tipo de poliedro que vão encaixar, então, todos aqueles elementos que nós já estudamos, que são as faces, arestas e vértices. Porém, agora elas estão desmembradas. As faces, ela tem tanto a base, que é o polígono que define a pirâmide, quanto as faces laterais, que são os triângulos. Então, aqui, ó, cada pirâmide ela vai ter a sua base diferente, mas a sua face lateral vai ser sempre triangular. Temos as arestas, que agora vai ser dividida em aresta da base, que é o polígono que nós temos, que forma essa pirâmide, e as arestas laterais, que são as linhas, aquelas linhas que formam o triângulo da face lateral. E o vértice, que também é o vértice da base, que são esses pontinhos aqui de cada base, além do vértice da pirâmide, que é o que define ela. Além desses elementos, nós temos mais dois agora que também são importantes. Primeiro, nós temos a altura da pirâmide, que é a distância entre o vértice e o plano que contém a base, e a apótema, que também é a altura, só que a apótema ela é a altura da face lateral em relação à base, tá? Lembrando sempre que a altura tem que formar um ângulo de 90 graus. Vamos ver aqui no desenho como que fica esses elementos. O vértice do triângulo e a base, que são os que definem a nossa pirâmide, o vértice da pirâmide, desculpa, e a base que define a nossa pirâmide. A base, ela tem os vértices da base. Nós temos os vértices da base, que são todos esses pontinhos, além da aresta, as arestas aqui que são as linhas, para cada um dos lados. Lembrando que aqui no nosso exemplo nós temos uma pirâmide de base quadrada, mas cada uma vai ter a sua base de acordo com o polígono da base, né, que forma a sua base. Temos a face lateral, que também vão ter os vértices. E temos também a aresta lateral. Aqui o que a gente precisa chamar a atenção vai ser a altura da pirâmide, que é a distância do vértice até aqui o plano que contém a base. Lembrando que tem que formar o ângulo de 90 graus. E a apótema, que vai ser a altura
da aresta lateral também formando 90 graus. Sempre que a gente falar de altura, nós temos que lembrar que são segmentos perpendiculares, vão formar então os 90 graus. Podemos classificar nossa pirâmide de três formas. Uma pirâmide reta, que é quando a projeção ortogonal do vértice, ela está no centro do nosso polígono. Então aqui, ó, nós formamos um segmento perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Agora, se a minha projeção do vértice está fora do centro, então ela é uma pirâmide oblíqua. Observem que aqui a distância do vértice até o centro do nosso polígono não é o mesmo que a altura. Então, no caso, essa pirâmide ela é oblíqua. E temos também a pirâmide regular, que nós já vimos em aulas anteriores, que um polígono regular ele tem que ter todos os lados iguais, todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. Então, se eu tenho um polígono regular, a minha pirâmide ela vai ser regular. Algumas observações importantes nessas classificações. Primeiro, na pirâmide reta, as nossas arestas vão ser todas iguais. Todas são congruentes, elas têm as mesmas medidas. Na oblíqua, elas já vão ser diferentes. Aqui no desenho a gente já consegue observar que o tamanho dessa aresta é diferente, por exemplo, dessa aqui. Então, elas têm medidas diferentes. E a nossa pirâmide regular, que é uma pirâmide reta também, ela também vai ter as arestas todas com as mesmas medidas. Vamos fazer então um exercício que é bem parecido com uma atividade que vocês têm aí no PET, que dá para a gente rever basicamente todos os elementos que nós trabalhamos. A atividade pede o seguinte: denomine, classifique a pirâmide a seguir e apresente os elementos que se pede. Então, além da gente dar um nome, classificar essa pirâmide, nós temos que identificar as bases, faces, arestas, vértices, altura e apótema de cada um. E para a gente fazer essa apresentação dos elementos, nós vamos utilizar cada um desses vértices, que são essas letras em maiúsculo que indicam os pontos da nossa pirâmide. Então, lá, primeiro, o nome dela, né? Para a gente nomear uma pirâmide, a gente tem que observar o seu polígono da base, que aqui no caso nós temos um triângulo. Então, é a pirâmide triangular. Além da nomeação, nós temos que também classificar essa pirâmide. Observando então que a projeção do vértice da pirâmide é perpendicular à sua base. Então, ela vai ser uma pirâmide reta. Além disso, agora nós temos que identificar cada um dos elementos, que é o que nós vamos utilizar as letras ali em maiúsculo. Primeiro, a nossa base, que é o que forma a pirâmide. Sendo aqui, então, triângulo com os vértices A, B e C. Então, a base é o polígono que tem os vértices nos pontos A, B e C. As faces laterais. Então, são os triângulos que formam aqui a superfície lateral da nossa pirâmide. Agora, nós vamos encaixar também o vértice dela. Então, primeira face lateral ali, ASC, ASB, ASB, opa. E a última lá, é BSC, né? Ela tem três faces laterais, todas três identificadas ali. As arestas da base. A aresta é formada aqui pelos segmentos, então vai ter somente duas letras. Se é da base, vai ser o AB, AC e BC. Arestas laterais, então agora das faces laterais, encaixada aqui junto com o nosso vértice. O AS, o BS e CS, que então vão ser nossas arestas laterais. Vértices da base. São todos os pontos que formam a base. Cada um
dos pontos. Aí agora a gente já não faz a ligação dos pontos, faz ele só separadamente. O vértice da pirâmide, que é o que forma, no nosso caso aqui é o S. A altura forma 90 graus. Então aqui a altura, a distância do vértice até a base da nossa pirâmide, no caso, AE. E a apótema vai ser a altura da face lateral, que aqui está sendo representada pelo AE, não, desculpa, SE. E a apótema, que é a altura da face lateral, que é o SD. Lembrando que a gente colocar SE ou AS é a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. Então, esses são os nossos elementos da nossa pirâmide aqui em exemplo. Continuando nosso conteúdo, vamos então para a planificação de pirâmides. Já vimos também em aulas anteriores que a planificação é a representação bidimensional de todas as superfícies da nossa figura, que no caso aqui é uma pirâmide. Como na pirâmide nós temos então o polígono da base e as faces laterais que são triângulos, em cada um deles, dependendo do tipo de pirâmide, nós vamos ter o polígono da base. Aqui nesse primeiro exemplo é uma pirâmide triangular, então nós vamos ter a base triangular e mais os triângulos das faces laterais. Se é uma pirâmide quadrangular, tem que ter o quadrado da base e mais as faces laterais. Sendo então uma pirâmide quadrangular, nós temos que ter os 4 triângulos, que é uma face lateral para cada aresta da base. Se é uma pirâmide pentagonal, nós vamos ter o pentágono da base e mais 5 triângulos, e assim sucessivamente. Além disso, é bom a gente observar também que a formação, a posição de cada uma das arestas das faces laterais, que no caso são os triângulos, eles podem estar em posições diferentes. Observem nesses dois aqui, nos dois primeiros, né, na pirâmide triangular e na pirâmide quadrangular, que as faces laterais, elas estão para cada lado da nossa base. Já aqui, observe que nós temos a base em cada posição e em um lado só juntou todos os outros triângulos. Então, isso não faz diferença. O que a gente precisa observar é se na planificação a gente consegue fechar aquele sólido que a gente está formando ali. Vamos ver, então, mais alguns exercícios que a gente consegue aplicar a utilização de pirâmides. O primeiro exercício diz que a planificação de um sólido geométrico é uma figura geométrica bidimensional formada pela superfície de objetos tridimensionais. Então, aqui está a definição de planificação que nós já vimos diversas vezes. Assim, a planificação de uma pirâmide de base pentagonal será formada por... Então, queremos verificar a planificação de uma pirâmide de base pentagonal. A base, então, é um pentágono, tem que ter 5 lados. E a pirâmide, ela tem uma base só, diferente do prisma, que a gente já estudou também em aulas anteriores. O prisma tinha que ter 2 bases, já a pirâmide tem uma só. E as faces laterais têm que ser triangulares. Então, a nossa primeira opção aqui, ó, 2 pentágonos e 5 retângulos congruentes. Nós não temos 2 bases, nós temos uma só. Então, aqui a gente já consegue eliminar a alternativa A e a alternativa B. A C e a D e a E, elas podem valer, porque a base é um pentágono. E sabemos que as faces laterais têm que ser triangulares. Mas então vamos observar alguns termos que estão aqui em cada uma das alternativas. Na alternativa C, diz que são 5 triângulos congruentes. Ou seja, os 5 triângulos têm que ser iguais. Aqui não está dizendo que a pirâmide é regular. Então essa alternativa também está fora da nossa questão. E além disso, já observem que na alternativa E também, que fala de triângulos equiláteros. Observando a palavra, é sempre bom vocês lembrar que equilátero significa que tem todos os lados iguais. Ou seja, essas 2 alternativas aqui,
elas são idênticas, só utilizaram palavras diferentes. A gente falar triângulos congruentes e triângulos equiláteros, é a mesma coisa. Então, a única aqui, alternativa que sobrou para a gente é a alternativa D, porque a nossa questão não diz que é uma pirâmide regular. Mais uma atividade para a gente ver a aplicação de pirâmide. Uma pirâmide regular, hexagonal, então, ser hexagonal significa que ela tem 6 lados, tem 6 centímetros de altura e a aresta da base mede 8. Determina a medida da aresta lateral e da apótema dessa pirâmide. Então, nós temos que calcular duas coisas aqui. A aresta lateral e a apótema dessa pirâmide. Então, primeiro, é importante a gente ter o desenho dessa pirâmide. Se ela é hexagonal, ela vai ter os 6 lados e, além disso, diz que ela é regular. Ou seja, o polígono da base aqui, ele tem a mesma, todos os lados têm as mesmas medidas. As arestas da base são todas iguais. Além disso, diz que são 6 centímetros de altura. Então, a distância aqui do vértice da pirâmide até o polígono lá da base mede 6 centímetros. E a aresta da sua base mede 8. Então, significa que essa distância aqui, esse segmento, né, que são as arestas da base, todas elas têm que medir 8. Eu quero saber a aresta lateral, que é essa medida aqui. Eu vou chamar de x, porque a gente não sabe quanto que vale. E, além disso, quer saber também a medida da apótema, que eu vou chamar, então, para a gente diferenciar, de y. Lembrando que a apótema é a altura da nossa face lateral aqui. Observe que nós temos ali, conseguimos formar 2 triângulos. É importante a gente lembrar também que um hexágono regular, ele tem algumas propriedades que vão nos facilitar para resolver essa questão. Primeiro, se ele é regular, já sabemos que tem todos os lados com a mesma medida. E, além disso, a gente consegue dividir esse hexágono em 6 triângulos equiláteros. Então, eu posso dizer que essa medida aqui, ó, a distância do centro do meu polígono aqui até ao vértice, tem também 8 centímetros. E, além disso, sabemos que ele divide aqui pela metade. Então, eu posso dizer que aqui vale 4 e aqui também vai valer 4. Então, nós temos 2 triângulos ali importantes. O primeiro aqui, que tem a altura da pirâmide, que é 6, e a distância do centro aqui do hexágono até a aresta, que vai ser 8, que é a mesma medida da aresta lateral aqui, da aresta da base, desculpa. E o que a gente quer saber aqui é a medida de x. Sabendo que nós temos um triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado, lembrando que os catetos aqui são 6 e 8, que é o que não é a hipotenusa, né? 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, que dá 64. A soma aqui, nós temos 100. X ao quadrado, vamos passar para o outro lado a raiz. Raiz de 100 já ficou x igual a 10. Então, significa que a aresta lateral mede 10. Além da aresta lateral, nós temos que medir também a apótema. Agora, nós temos um outro triângulo aqui, que nesse caso, a hipotenusa vai ser a aresta lateral que nós acabamos de calcular, que no caso nós descobrimos que mede 10. Aqui nós vamos ter a metade da nossa aresta da base, que nós vimos lá também na propriedade do hexágono regular, que ele vai medir 4. E aqui a altura, que é o que a gente quer descobrir, que nós chamamos de y, que é a apótema. A mesma coisa, aplicando o teorema de Pitágoras, só que aqui agora, no nosso caso, a hipotenusa é o 10. 10 ao quadrado vai ser y ao quadrado mais 4 ao quadrado.
10 ao quadrado, 100. E o 4 ao quadrado aqui, que é o que a gente já consegue resolver, é o 16. Como o 16 tem que ficar junto com o 100, vai passar, então, negativo. 100 menos 16 é igual a y ao quadrado. Podemos inverter os dois membros aqui, que não faz diferença, né? Y ao quadrado vai ser igual a 84. Y, lembrando que nós temos que passar a raiz, vou passar por aqui, que fica mais fácil, tá? Y ao quadrado tem que ser igual a 84. Y vai ser a raiz de 84. Mas, professor, 84 não tem raiz exata. Mas a gente pode simplificar. Sempre lembrando que, podendo simplificar, fica melhor, né? 84 por 2, 42. Por 2 de novo fica 21. Já não dá mais por 2, então passamos para 3. 7. 7 por 7 fica 1. A única coisa que a gente consegue simplificar aqui dessa raiz vai ser o 2. Então, é mesmo que 2 raiz de 21. Nossa aresta lateral, então, ficou 10 e a apóstolo ficou 2 raiz de 21. Por hoje é só. Obrigada pela presença, né? Se cuidem e até a próxima.